Olá a todos, hoje nós vamos gravar mais uma videoaula e o tema dessa videoaula é relação de emprego. Sem dúvida nenhuma é o tema central do direito do trabalho, pois trata exatamente da configuração das obrigações trabalhistas e a partir da configuração dessa relação de emprego é que nós vamos então impor ao empregador o cumprimento de todas as obrigações trabalhistas. Então, nós vamos demonstrar quais seriam esses elementos, esses pressupostos da relação de emprego e a explicação simples, objetiva desses elementos, ditos elementos fáticos jurídicos da relação de emprego. Esses elementos fáticos jurídicos, eles estão configurados no artigo 2º e no artigo 3º da Consolidação das Leis do Trabalho. O artigo 2º traz a chamada pessoalidade. O artigo 3º vai nos indicar então a pessoa física, a não eventualidade, a onerosidade e a subordinação. Então, de forma resumida, nós temos os 5 pressupostos da relação de emprego. O trabalho é prestado por pessoa física, com pessoalidade, o trabalho é não eventual, o trabalho é oneroso e também o requisito, a pedra de toque, a chamada subordinação jurídica. Pois bem, a pessoa física, ela diz respeito à pessoa do empregado e nós vamos visualizar isso de maneira muito clara. Os elementos da relação de emprego têm foco de estudo, têm foco então de sua visualização para a figura jurídica do empregado. Então, o empregado tem que ser pessoa física. Uma questão muito óbvia, todas as garantias trabalhistas só podem ser usufruídas por pessoa física. Então, a pessoa física, o trabalhador hipossuficiente, que é o que merece toda a proteção trabalhista. Bom, nós temos também o elemento da pessoalidade. O que é o elemento da pessoalidade? O elemento da pessoalidade é o caráter intuito personae da relação de emprego, ou seja, é a característica personalíssima da figura do empregado que é relevante para se estabelecer a relação de emprego. Isso vedaria, portanto, as substituições de caráter permanente, as substituições então contínuas, possibilitando desse modo apenas as substituições de caráter transitório, de caráter temporário, que não desnaturam esse elemento da pessoalidade. Então, quando se contrata o empregado, se contrata a relação jurídica para aquele empregado com aquelas características pessoais. Bom, o elemento da não eventualidade é o que nós chamamos de permanência na prestação de serviços. Mas essa palavra permanência, ela é ainda um pouco nebulosa, se nós visualizarmos o caso concreto. Então, o que nós vamos analisar na não eventualidade? A permanência na prestação de serviço à luz de uma, digamos, intensidade temporal na prestação de serviços. Ou seja, nós temos então a possibilidade de configurar a não eventualidade, mesmo que nós tenhamos um curto espaço de prestação de serviço. Mas essa análise da não eventualidade, ou seja, da permanência na prestação de serviço, se faz hoje através de algumas teorias que a doutrina criou exatamente para a configuração exata desse elemento. Nós não vamos estudar uma teoria que é a chamada teoria da descontinuidade, porque essa teoria serve apenas para configurar a continuidade do trabalhador doméstico, ou seja, o elemento de continuidade do trabalhador doméstico. Então esse não vai ser o nosso foco central. São 3 as teorias. A teoria do evento, que diz que o trabalho eventual é aquele prestado em decorrência de um evento episódico, casuístico, fortuito. A teoria da fixação jurídica, aquela que descreve que o trabalhador que tem diversos tomadores de serviços na mesma jornada de trabalho não pode, portanto, ter com um único tomador de serviço o vínculo de emprego, impossibilitando a configuração desse vínculo de emprego com qualquer um desses tomadores. E a teoria mais prestigiada, que é a teoria dos fins do empreendimento. Ou seja, trabalho eventual é aquele prestado fora da dinâmica central, fora da atividade fim do empreendimento. Ou seja, analisando a atividade desse empregado dentro da estrutura finalística do empreendimento e o seu curto espaço de tempo, é que nós vamos definir se esse trabalho é ou não é eventual. A ideia da teoria dos fins do empreendimento é a seguinte: se você, trabalhador, exerce uma atividade que está dentro da atividade central, você não pode ser considerado um trabalhador eventual. Por quê? Porque de forma permanente
é necessária a sua prestação de serviço. Então você preenche a característica da não eventualidade. Bom, a onerosidade, nós sabemos muito bem que a onerosidade, a primeira lembrança é a remuneração, é o salário. E é exatamente isso, né? É a contraprestação recebida pelo empregado em razão da existência desse contrato de trabalho. E essa contraprestação que caracteriza a onerosidade, ela se faz presente através de um complexo de parcelas salariais, e nós temos inúmeras, né, espécies salariais, mas esse complexo que é repassado para o empregado em razão dessa existência do contrato de trabalho é que nós chamamos de onerosidade. Não podemos esquecer que existe um elemento subjetivo também importante dentro da onerosidade, que é o chamado ânimos contraente, ou seja, a vontade de prestar serviço com a espera da contraprestação. Isso vai afastar os chamados trabalhos voluntários, os trabalhos filantrópicos, os trabalhos religiosos, onde não há essa vontade de prestar serviço com a espera da contraprestação através desse conjunto de parcelas salariais. E para finalizar, a subordinação. A subordinação que é a chamada pedra de toque da relação de emprego. A subordinação jurídica clássica é aquele estado, é aquela situação jurídica onde o empregado então se coloca, perde a autonomia de vontade e se coloca, portanto, dentro de um estado de sujeição jurídica contratual. Ou seja, ele acolhe o poder de direção do empreendimento, acolhe o modo de prestação de serviços que estaria, portanto, nas mãos e na direção do empregador. Por isso ele é chamado um trabalhador subordinado. Ele perde a autonomia de vontade porque ele agora não é mais dono do seu modus faciente na prestação de serviços. Ele sim está dentro de um estado de sujeição, um estado então de subordinação jurídica. Outras configurações, outros postulados e concepções da subordinação jurídica é a chamada parasubordinação ou a subordinação estrutural, mas que nós vamos falar em uma outra oportunidade, mas fica já a reflexão da chamada parasubordinação e também da chamada subordinação estrutural ou integrativa, assuntos das próximas videoaulas. Um abraço a todos.